Bem, meus queridos, no nosso último encontro nós falávamos aí sobre serviço público, né? Começamos a tecer alguns comentários, fizemos inicialmente uma conceituação de serviço público com vocês, serviço público em sentido amplo, serviço público em sentido restrito. Posteriormente, nós falamos sobre 3 elementos que inicialmente eram apresentados pela Escola de Serviço Público Francesa: elemento subjetivo, elemento material, elemento formal. Depois nós fizemos uma adaptação, né, desses 3 elementos para a realidade atual, tendo em vista o movimento neoliberal e a globalização. Com a globalização nós temos aí o retorno do pêndulo e a devolução de várias atividades, ou pelo menos a execução de várias atividades para a mão da iniciativa privada. E aí nós tivemos que adaptar o elemento subjetivo e o elemento formal, né? Falamos sobre todos os princípios que regem aí, que são diretores do serviço público, e paramos justamente aí, quando íamos dar início à classificação dos serviços públicos, né? Inicialmente, nós temos que falar da classificação quanto à sua essencialidade, né, conforme está lá no material de vocês, e eu passei o material para vocês semana passada, né? Os serviços públicos, conforme a sua essencialidade, podem ser classificados como próprios ou impróprios. Próprios são aqueles que são desempenhados pelo Estado diretamente, e exatamente em razão da sua essencialidade, esses serviços não podem ser delegados, né? Não admite delegação. E os impróprios, né, são aqueles que podem ser objeto de delegação. O Estado pode, então, estar transferindo a execução dessa tarefa para a mão da iniciativa privada. Então, inicialmente, quanto à essencialidade do serviço, nós temos essa divisão entre próprios e impróprios, ok? Segunda forma de classificação, na visão do professor George Gasparini, é quanto ao seu objeto, tá? Quanto ao seu objeto, o serviço público pode ser administrativo, comercial ou industrial ou social. Serviço público administrativo. O que é isso, professor? Não é todo serviço público, não é administrativo? Não. É o seguinte, quando o George Gasparini apresenta essa classificação e fala sobre serviços administrativos, ele está se referindo a um conjunto de atividades que são desempenhadas pelo Estado e servem ao próprio Estado. Então, se aquela atividade é desempenhada e serve ao próprio Estado, ou então aquela atividade está sendo realizada buscando a realização de um serviço que será prestado à coletividade no momento futuro, nós temos um serviço administrativo. Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Para não ficar nesse mundo conceitual. Primeiro, né, serviço administrativo, aquele que serve à própria administração pública. Por exemplo, quando um servidor que trabalha no almoxarifado distribui insumos para os demais órgãos da administração pública. Por exemplo, papel A4, folha A4, né? O almoxarifado distribui folha A4 para determinado órgão público. Esse serviço é um serviço público interno, intramuros, serve à própria administração pública, e sendo assim, ele é classificado um serviço administrativo. Outro exemplo de serviço administrativo, né, dentro daquela outra conceituação, de serviços que são atividades são prestadas, são realizadas no objetivo de preparar um serviço que será prestado no momento futuro à coletividade. Por exemplo, né, no próximo final de semana, no sábado da próxima semana, nós teremos aí uma campanha de vacinação, por exemplo, né? Será que essa campanha de vacinação, ela inicia do nada? Será que ela acontece do nada? Ou será que a administração pública municipal tem que promover vários atos, né, se preparar para que isso ocorra no final de semana?
né? Por exemplo, né? Quais são os servidores que vão trabalhar nessa campanha de vacinação? Quais os locais? Quais as vacinas? Qual o horário de atendimento ao público? Tudo isso tem que ser pensado e preparado previamente para um serviço que será prestado para a coletividade no momento futuro. Então, essa atividade de preparação, todos esses preparativos também são serviços administrativos. O segundo item dessa classificação quanto ao objeto apresentado pelo professor Jorge Gasparini é o serviço comercial ou industrial, tá? Serviço comercial ou industrial, segundo o professor Jorge Gasparini, são aquelas atividades desempenhadas pelo Estado que têm como objetivo atender o cidadão na sua órbita econômica, tá? Só que aí, dentro da doutrina, tem uma divergência. O que são essas atividades que são desempenhadas pelo Estado para atender o cidadão nessa ordem, nessa órbita econômica? Parte da doutrina, como, por exemplo, aqueles que seguem o professor Eli Lopes Meirelles, entende que esses serviços são aqueles apresentados no artigo 173 da Constituição Federal, ou seja, são serviços públicos prestados por empresas estatais. Então, o serviço comercial e industrial é aquele desempenhado por empresas estatais, sociedade de economia mista ou empresa pública. Já para a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela vem e fala o seguinte, que esses serviços comerciais e industriais são aqueles desempenhados por delegatários, por concessionárias e permissionárias, então seriam aqueles serviços elencados não no artigo 173 da Constituição Federal, mas sim no artigo 175 da Constituição Federal. Então, em que pese a doutrina tenha uma ideia comum sobre o conceito, eles divergem, né, na classificação constitucional dessa atividade. Repetindo, então, para aqueles que entendem como Eli Lopes Meirelles, seriam serviços econômicos. Que atividade é essa econômica? São aquelas prestadas pelas empresas estatais. Sociedade de economia mista e empresa pública. Para aqueles que seguem a professora Maria Silva Zanella de Pietro, desses serviços comerciais, industriais, são aqueles desempenhados pelas concessionárias e permissionárias de serviço público. O professor Jorge Gasparini encerra essa segunda forma de classificação quanto ao objeto, apresentando os serviços sociais, tá? Então, os serviços sociais são aqueles desempenhados pelo Estado buscando o objeto social, que podem ser direitos sociais, a ordem social, ou seja, já é muita coisa. Na semana passada, quando nós falamos em serviço público no sentido restrito, falei para vocês que apenas e tão somente os serviços de ordem social é que podem, dentro dessa classificação, dentro dessa conceituação, serem chamados de serviço público. Saúde, previdência, né, assistência, educação, lazer, né, desporto, tudo isso, né, seria serviço público em sentido restrito e, é óbvio, na órbita social, ok? Bom, uma terceira classificação, eu chamo a atenção de vocês, prestem bastante atenção nessa terceira forma de classificação do serviço público, que ela vai impactar em outros ramos do direito, como no direito constitucional, e em especial no direito tributário, que é uma matéria que vocês vão ver lá no 9º e no 10º período, ou seja, a partir do próximo semestre, vocês vão trabalhar o direito tributário e vocês certamente vão lembrar, ou pelo menos serão forçados a lembrar dessa classificação de serviço público, tá? Quanto à maneira como concorrem para satisfazer o interesse geral. Então, quanto à maneira como concorrem para satisfazer o interesse geral, o serviço pode ser uti singuli ou uti universi. Uti singuli individual, uti universi geral. Os serviços gente, vocês estão me ouvindo bacana, né?
Thaliton, tá tranquilo? Dá um joinha aí. Beleza, valeu. Thaliton vai ser meu guia aqui hoje. Então vamos lá. Aqui realmente a internet tá muito ruim. Eu tô vendo aí toda hora a galera saindo e voltando, né? Certamente instabilidade na internet de vocês também. Bom, mas seguindo. Ultiniversi, ultisinguli. Bom, vamos entender o que é e depois eu vou falar da importância dessa classificação, né? Primeiro, serviços ultisinguli individuais são aqueles que você, enquanto cidadão, usufrui, goza diretamente. São serviços que tem como especificar, são divisíveis, em regra tem como quantificar, né? Por exemplo, o Thaliton. O Thaliton usa na casa dele energia elétrica. Thaliton, energia elétrica é serviço público, sim ou não? Sim. Thaliton, você paga pela energia elétrica, sim ou não? Sim. Então perceba, energia elétrica é um serviço público uti-singuli, individual. Individual no sentido de saber que a família do Thaliton, na casa dele, usa desse serviço e esse serviço é quantificado, né? Tem como saber o quanto o Thaliton e a família dele gasta por mês de energia elétrica. E isso é cobrado, né? Isso é cobrado, porque é um serviço individual, tá? E os serviços gerais são aqueles que você, enquanto cidadão, você não usufrui diretamente, apenas indiretamente. Por exemplo, pesquisas que atualmente estão sendo realizadas no Brasil inteiro, nas universidades estaduais, federais, para vacina do Covid. A pesquisa é um serviço público? Sim. Você usufrui diretamente da pesquisa? Não. Mas amanhã, quando sair a vacina, se sair a vacina, aí sim você vai usufruir de um outro serviço, que é o serviço de vacinação. Mas da pesquisa, quem usufrui? Toda a coletividade. Aí tem como quantificar exatamente quanto você vai usufruir disso? Não, porque é um serviço geral. Ok? Bom, alguns exemplos, tá? E aí vocês podem se manifestar quando surgir alguma dúvida. Serviços individuais. Energia elétrica, chega na sua casa, é quantificável. Distribuição de água, água potável, recolhimento do esgoto, né? Resíduos. Ok? Isso é serviço que você consegue quantificar. E você usufrui, goza diretamente. Se você pega o transporte coletivo, perceberam? E o Ultiniversi? Olha só. Ultiniversi. A pesquisa, como eu já falei para vocês. Outro exemplo. Iluminação pública. Iluminação pública é diferente de energia elétrica, é óbvio, né? A energia elétrica individual. E a iluminação pública? Tem como saber exatamente quanto Vinícius usou de iluminação pública esse mês? Quanto que o Vinícius usou de iluminação pública esse mês? E outra, quem usufrui? Né? É toda a coletividade. Toda a coletividade. Não é só o Vinícius que usufrui da iluminação, né, do poste de energia de iluminação pública que está na frente da casa dele. Toda a coletividade, todo mundo que passa por ali à noite, usufrui disso. Então, esse serviço é um serviço geral. Bom, cuidado. Geralmente as questões vêm energia elétrica, iluminação pública, coleta de esgoto e saneamento básico. Gente, saneamento básico é um serviço geral, não é individual. Ele é muito mais amplo do que apenas a coleta de esgoto. A coleta e tratamento dos resíduos é um serviço. O saneamento básico é outro serviço. Saneamento básico geral. Coleta e tratamento do esgoto individual. Tanto é que você paga por esse tratamento do esgoto.
ok? Você pode até não concordar com a forma de pagamento, que é uma porcentagem, né? Parece que é 80% do que você consome de água potável, né? Mas, de qualquer forma, você usufrui diretamente, certo? Então, são alguns exemplos aí que dá para vocês distinguirem agora o que é um serviço uti-singulo individual e um serviço uti-universi geral. Professor, mas o senhor falou que essa classificação vai ter um reflexo lá no direito tributário. Sim, vai ter um reflexo lá no direito tributário. Por que vai ter um reflexo lá no direito tributário? A partir do semestre que vem, quando vocês começarem a estudar o direito tributário, vocês vão aprender que existem várias modalidades de cobrança, né, desses tributos, desses impostos, em sentido amplo, e tem aí uma distinção entre taxa e contribuição, tá? E quando o serviço é uti-singuli, é individual, se cobra taxa. Mas quando o serviço é uti-universi, geral, não se é permitido cobrar taxa. O que se cobra, quando se trata de serviço uti-universi, geral, é contribuição. Bom, vamos para o exemplo mesmo, né? Peguem aí, né, a súmula 670 do STF, que foi convertida em súmula vinculante. Que eu sempre esqueço o número da súmula vinculante, que foi transformada, acho que 41, mas a súmula 670 do STF fala sobre o que essa súmula 670 do STF? Fala justamente sobre a impossibilidade de cobrança de taxa de iluminação pública. Né? Taxa de iluminação pública. Professor, mas eu pago taxa de iluminação pública. Você não paga? Não, não paga taxa de iluminação pública. Alguns municípios cobram hoje contribuição. Professor, mas todo jeito eu estou cobrando, eu estou pagando, tá? Todo jeito você está pagando, realmente, todo jeito você está pagando. Mas você está pagando o tributo correto. Contribuição não é taxa. Então, quando se trata de serviços uti-singuli individuais prestados diretamente pelo Estado, você paga taxa. Quando são gerais, prestados diretamente pelo Estado, você paga contribuição. E quando o serviço é prestado indiretamente pelo Estado, por delegatários, né, por concessionárias e permissionárias, você paga ou preço público ou tarifa. Isso é algo que nós já discutimos no semestre passado, né? Então, se você está usando o transporte urbano, você está pagando um preço público ou tarifa. O pedágio, você está pagando preço público ou tarifa. Telecomunicação, da mesma forma. Tá? Por quê? Porque é uma delegatária do Estado, então você paga, né, a ela diretamente a tarifa ou o preço público. Quando se trata de serviço prestado diretamente pelo Estado, sendo ele uti-singuli, você paga taxa e não contribuição. Beleza? Podemos seguir? Tranquilo até aí? Bom, a última forma de classificação, se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? A última forma de classificação que é apresentada aí pela doutrina, e aqui nós estamos seguindo o professor Diógenes Gasparini, é quanto à exclusividade. Exclusivos e não exclusivos, né? Os exclusivos em caráter monopolial são prestados em caráter monopolial pelo Estado. Não exclusivos são aqueles que podem ser transferidos à sua atividade, à sua execução para a mão da iniciativa privada. E aqui, quando se faz essa discussão sobre serviços exclusivos e não exclusivos, tem a questão dos Correios, né? Hoje, inclusive, foi anunciado que o atual ministro da Economia já encaminhou o projeto, aí já está com um projeto da lei específica para a privatização dos Correios. E, na minha opinião, isso vai dar ainda muito o que falar no judiciário. Tá? Na minha opinião, a opinião do professor, posso estar errado, tá? Mas é a minha opinião, esse tema não poderia ser
tratado em lei específica, justamente porque é um serviço exclusivo previsto no texto constitucional. Então, é um tema que deveria ser tratado por emenda à Constituição. Mas vamos ver qual vai ser o entendimento do Judiciário com o encaminhamento desse projeto de lei. O projeto de lei já está pronto, né? Mas lembrando que o serviço postal, o Correio Aéreo Nacional, conforme dispõe o texto constitucional, é um serviço monopolial, exclusivo do Estado. E aí, vamos ver como que vai ser o desenrolar disso. Tá? Vamos ver como vai ser a discussão sobre esse projeto de lei, se realmente vai poder simplesmente privatizar os Correios com um projeto de lei, uma lei específica, uma lei ordinária, ou se isso ainda vai ser discutido pelo STF. Um outro ponto importante quando a gente fala de serviços públicos é a transferência da execução do serviço público para a mão da iniciativa privada. Isso nós já discutimos várias vezes no semestre passado, discutimos um pouco disso nesse semestre. Acredito que todo mundo já sabe bem clara a opinião, a minha opinião, né? A opinião do professor Alessandro sobre isso, né? O professor Alessandro tem uma opinião formada sobre o procedimento ideológico econômico do Estado, sobre a privatização, a desestatização do Estado. E não vou mudar a minha opinião, essa é uma opinião como cidadão, é uma opinião como professor, estudioso do direito administrativo e do direito constitucional. Tá? Então, quando eu falo sobre isso, gente, eu falo com quase 20 anos de estudo. É óbvio que tem uma questão de ideologia econômica aí envolvida, mas é estudo. Tá? E, na minha opinião, né, a opinião do professor Alessandro é que o Estado ele tem que ser um Estado mínimo, sim. Ele tem que promover atos de desestatização, atos, né, que venham atender o livre mercado. E o que nós vamos discutir agora está relacionado a tudo isso. Né? Vocês são também estudiosos, vocês também são acadêmicos, têm aí a sua liberdade de pensar e podem pensar totalmente diferente do que eu penso aqui e eu vou respeitar o entendimento de vocês. Tá? Bom, mas seguindo. Quando a gente fala em desestatização, quando a gente fala em privatizações, a década de 90, ela foi um pontapé no Brasil para essas questões que hoje voltaram à tona. Então, o atual governo não está inventando nada. Na verdade, o atual governo ele vem com uma bagagem legal de ordenamento jurídico, de mudança à Constituição, que foi construída à época ainda do Fernando Henrique Cardoso. Tá? É óbvio que ele vai ter que implementar muita coisa, se ele quiser tocar esse projeto de desestatização, mas não é novidade isso. Tá? Tanto é que não é novidade que nós temos a lei de desestatização e nós temos várias leis que falam sobre delegação do serviço público, que é a transferência da execução do serviço público para a mão da iniciativa privada. Essa transferência se dá para a parte da doutrina por 3 ferramentas. Quais seriam essas 3 ferramentas? Concessão de serviço público, permissão de serviço público e, para a parte da doutrina, autorização de serviço público. A outra parte da doutrina fala que são só as 2 primeiras, concessão e permissão. Então, o serviço público, a execução do serviço público para a mão da iniciativa privada se dá através de concessões e permissões e para a parte da doutrina, autorização. E agora, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre concessão e permissão de serviço público. Tá? O marco legal, né, mais recente aí, justamente da década de 90, né, quando o Fernando Henrique traz as 2 micro-reformas administrativas,
a emenda constitucional número 8 e 9, depois a emenda constitucional 19, trazendo essa perspectiva de globalização, de desestatização, e junto com essas emendas à Constituição vem uma enxurrada de normas, de leis, que tratam de regulamentar essa perspectiva, né? E uma delas é justamente a Lei 8987/95, né, a Lei das Concessões e Permissões de Regime Geral. Então, a Lei de Concessão e Permissão de Regime Geral, ela foi criada aí para ser, a partir da década de 90, segunda metade da década de 90, ser seguida, né, por todos os entes federados. É uma lei nacional, né, uma lei nacional. Todos os entes federados devem seguir essa lei. Não só ela, né, como também, posteriormente, nós tivemos a lei das PPPs, parceria público-privadas, que trata das concessões de regime especial. Então, o que está ocorrendo agora é justamente a unificação legislativa das concessões de regime geral e das concessões de regime especial. Então, nós temos uma lei então, que vai tratar desse assunto de forma unificada. Mas, e nós vamos falar disso na próxima aula, mas nós temos aí, então, essas três ferramentas. Se você seguir o professor Eli Lopes Meireles, isso caiu em prova recente, não, já tem algum tempo. Caiu um concurso recente, mais ou menos, recente, do Estado de Goiás, Segurança Pública, tá? Secretaria de Segurança Pública. Quais as três ferramentas para transferência da execução do serviço público para a mão da iniciativa privada. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, através da banca organizadora, eu não lembro se foi o UFG, ou é o UEG, ou foi a UFG ou o UEG, nesse concurso para a Polícia Militar do Estado de Goiás. Entendeu que a corrente correta a ser seguida era do professor Eli Lopes Meireles, ou seja, para se transferir serviço público para a mão da iniciativa privada, se usa de três instrumentos: concessão, permissão e autorização. Já seguindo, por exemplo, o professor José de Santos Carvalho Filho, ele vai falar que não, que a Lei 8987/95, né, que é a Lei das Concessões e Permissões, ela só trouxe duas ferramentas, que foi a permissão e a concessão. Então, a lei não regulamentou a autorização, por óbvio, né? Segundo o professor José de Santos Carvalho Filho, essa ferramenta não deveria ser considerada. Inclusive, ele até mostra certa impaciência no livro dele, quando ele fala sobre a autorização do serviço público. Tá? Ele se mostra bem, até de certa forma, ríspido ao escrever sobre a autorização do serviço público, porque ele não concorda com o posicionamento do professor Eli Lopes Meireles. Ele entende que realmente, se o legislador em 95 quisesse, ele poderia ter regulamentado, né, esse tema autorização. Logo, como ele não fez, o serviço público não pode ser transferido para a mão da iniciativa privada por autorização. Tá? A autorização é um ato administrativo, discricionário, extremamente precário, conforme a gente vai discutir depois. E então, o entendimento desse professor seria nesse sentido. Beleza? Podemos seguir? Então, meus queridos, essa introdução aqui sobre concessão e permissão é justamente dentro dessa fala, né? De que a partir da década de 90, nós tivemos uma mudança no cenário nacional. Já havia ocorrido essa mudança no cenário mundial, né? Os países ditos à época, conhecidos à época como países de primeiro mundo, já grande parte deles, tinham feito, na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, esse caminho, já tinha percorrido esse caminho da desestatização. Mas nós, no Brasil, só fizemos isso a partir da década de 90, com o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso tem tudo a ver com a aula
que nós estamos tratando agora, porque é justamente através dessa ideologia que se faz necessário devolver à iniciativa privada serviços públicos. Eu só posso falar em desempenhar, né, serviços públicos por particular, que eu só posso falar, né? É porque realmente essa a perspectiva, né, do movimento globalizante. É com ele que ganha força essa devolução de várias atividades, vários serviços para a mão da iniciativa privada, certo? Bom, tranquilo até aí? Podemos seguir? Vamos lá então. Gente, na lei das concessões e permissões, vocês vão perceber, né, que nós temos aí
Oi, 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 retornamos? Ou tá tudo travado ainda? Conseguem me ouvir aí? Obrigado, Flávio. Vamos lá então, vamos tentar continuar aqui. Como eu disse no início, hoje a internet tá imbricada aqui, mas vamos lá. Bem, meus queridos. Então, até postei no grupo do WhatsApp que tem um projeto de lei, esse projeto de lei de 2017, ele tem como objetivo aí estar unificando as concessões de regime geral, que são previstas pela Lei 8987/95, e as concessões de regime especial, que são previstas na Lei 11.079/04, de 2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas. Tá? Esse projeto está na boca para ser aprovado. Tá bom? Então, é algo que certamente nós vamos voltar a discutir, talvez até esse ano ainda. Tá? Se ele for aprovado, que a qualquer momento ele pode ser aprovado, acompanhe esse projeto, tá? Projeto de Lei 7.063 de 2017, tá? E com a aprovação a gente volta a discutir sobre esse tema. Mas como eu havia dito para vocês, a Lei 8987/95, que é, né, a lei que tem aí a previsão geral, né, as concessões de regime geral, ela tem lá no seu parágrafo 6º do artigo, parágrafo único do artigo 6º, tá? Um conjunto de princípios que devem ser respeitados, né? E esse conjunto de princípios nós discutimos em parte na semana passada. Não é pelo fato de que o serviço será prestado por concessionárias, por permissionárias, não é pelo fato do serviço ser executado pela iniciativa privada, que a iniciativa privada está liberada de cumprir com os princípios diretores do serviço público. Também ela está, e com muito mais razão, né, com muito mais obrigação, atrelada a esses princípios. Então, dentro da Lei 8987/95, lá no parágrafo 1º do artigo 6º, está lá assim, ó, o serviço será adequado quando? Né? Quando satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade. Cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Ou seja, perceba, grande parte daqueles princípios que nós discutimos na semana passada já, né, estão previstos em lei, né, e devem continuar sendo previstos nesse projeto que se transformará em lei em breve. Tá joia? Então, não tem como fugir dessa obrigação, por mais que seja iniciativa privada, uma preocupação que determinadas categorias aí têm, o serviço prestado pela iniciativa privada. Primeiro, né, como nós já discutimos várias vezes, em regra, em razão dos nossos grandes gestores, é um serviço prestado, gestores públicos, é um serviço, quando prestado pela iniciativa privada, de melhor qualidade. Mas, esquecendo isso, é um serviço que deve seguir os princípios gerais da administração pública, mesmo sendo executado pela iniciativa privada. Ok? Bom, e qual é o conceito que nós temos de concessão? A própria lei apresenta um conceito legal de concessão. Concessão de serviço público é a transferência da prestação de serviço público feito pela União, estados, DF, municípios. Ou seja, qualquer ente federado pode fazer essa transferência de execução mediante concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Então, presta atenção aqui.
A concessão é um contrato firmado pelo Estado, qualquer dos entes federados, por tempo determinado, E para que essa pessoa jurídica comece a executar essa tarefa, ela tem que demonstrar que realmente tem condições. Ela vai demonstrar como? Participando de uma licitação, que pode ser por concorrência, e atualmente também se é permitido, dependendo do serviço, que essa licitação seja promovida por pregão, tá? Então, óbvio, na época da edição da Lei 8987/95 não existia ainda o pregão. O pregão veio com a 10.520, bem depois, né? Então, hoje, a concessão ela pode ser realizada através de uma licitação. A licitação que dá origem ao contrato de concessão pode ser através de uma concorrência ou através da modalidade licitatória pregão. Ok? Bom, quais são as características de uma concessão? Né? Primeiro, existência de um ente público concedente. Né? Deve haver o interesse do poder público. Não existe concessão sem interesse do poder público. O poder público deve demonstrar interesse na realização da transferência e da execução dessa tarefa. Tem uma observação importante, que é a seguinte: concessionária, sempre uma pessoa jurídica, mas essa pessoa jurídica ela pode ter origem em um consórcio de empresas. Tá? Então, pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Mas por que a gente fala pessoa jurídica ou consórcio de empresas? Consórcio de empresas também é uma pessoa jurídica, né? Mas, porque até pouco tempo, né, o consórcio ele tinha natureza só contratual. E hoje esse consórcio de empresas que participa da licitação e é vencedor da licitação, obrigatoriamente vai se transmutar em uma pessoa jurídica autônoma que essa vai realizar o contrato de concessão. Tá? Então, de um lado nós temos o poder público, do outro lado nós temos uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Professor, então quer dizer que não existe concessionária pessoa jurídica? É isso? É isso. Não existe concessionária pessoa jurídica. Como eu disse também para vocês, há pouco, né, na classificação do serviço público, as concessionárias, elas podem sobreviver, resgatar o investimento que ela fez de duas formas. Ou ela recebe diretamente do Estado, ou ela recebe do usuário do serviço. Em regra, ela recebe do usuário do serviço. E ela cobra o quê? Taxa? Não, ela cobra tarifa ou preço público. Então, a concessionária ou a permissionária, ela vai reverter todo o investimento que ela fez naquele serviço, na prestação daquele serviço, cobrando do usuário uma tarifa ou um preço público. É importante dizer o seguinte: a concessão ela não nasce do nada. A concessão, a permissão, ela ocorre quando o Estado encontra duas dificuldades. Uma das duas dificuldades. Ou uma dificuldade financeira, ele não tem condições de arcar com o serviço ou com a manutenção do serviço. Ou uma dificuldade técnica, ele não tem competência para prestar o serviço. Então, o Estado ele transfere a execução da tarefa de forma justificada. Ele não tem dinheiro para tocar aquele serviço, para manter aquele serviço, ele não tem condições técnicas para aquilo, então ele transfere para a mão da iniciativa privada. E a iniciativa privada não é amiga do Estado e não é amiga do usuário do serviço. Ela presta um serviço e tem que receber por isso. Tá? Então, por isso que ela cobra aí a tarifa ou o preço público. Qual o papel do Estado nisso? Já que ele está transferindo a execução para a mão da iniciativa privada. O Estado ele continua sendo o responsável originário da tarefa. Ele continua sendo o responsável originário da tarefa. A concessionária ou a permissionária é apenas uma executora de um serviço que continua sendo público. Então, o Estado tem por obrigação
regulamentar, fiscalizar, controlar esse serviço. Lembra das agências reguladoras que nós estudamos no semestre passado? A agência reguladora, dentro da administração direta, aquela autarquia de regime especial, ela foi criada justamente para conduzir essa parte agora, né, que é a regulamentação, a fiscalização, o controle e o fomento de setores da economia que agora prestam serviços públicos. Então, qual o papel do Estado nessa jogada? Fiscalizar. Ele tem que fiscalizar. Ele é o responsável originário, ele não pode desistir do serviço. O serviço continua sendo público. Tá? E, por fim, a concessão é um instrumento contratual, um contrato administrativo em espécie. Tá? A natureza jurídica da concessão é um contrato administrativo. E essa discussão aqui é bacana, por quê? Porque a permissão que nós estudamos como ato administrativo, né, se vocês lembrarem no semestre passado, vocês fizeram um trabalho sobre espécies de atos administrativos, e certamente vocês lembram aí da permissão como ato administrativo em espécie. A Lei 8987/95 mudou a natureza jurídica das permissões de serviço público. A permissão de serviço público não é ato administrativo, é contrato em espécie também, tá? Então é um instrumento contratual também. Que pese que nós estamos falando só da concessão, já fica aí o alerta, tá? As permissões de serviço público também são contratos administrativos, tendo em vista a previsão expressa na Lei 8987/95. Ok? Bom, meus queridos, nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Nós vamos abrir aqui agora para as perguntas, ok? Na próxima semana, nós vamos